Meus queridos, semana passada nós começamos a nossa jornada pelos capítulos 4 e 5 da carta de Paulo aos Romanos, na série Depois da Escuridão, nossa série especial da Reforma, nesse mês que nós comemoramos ou relembramos, pensamos novamente sobre a Reforma Protestante, que teve ali o seu marco no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero então pregou ali na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra práticas, ensinamentos da Igreja Católica Romana, para que a igreja retornasse para as Escrituras, para a sã doutrina. E ali foi o grande marco então da Reforma. Isso aconteceu depois que Lutero, estudando a palavra de Deus, antes buscando formas, meios, maneiras de se justificar diante de Deus, de receber o perdão de Deus, então aos seus olhos salta o texto de Romanos capítulo 1, 17, o justo viverá pela fé, e aquilo encheu o coração de Lutero, trouxe todo o esclarecimento que ele precisava para compreender então a justificação pela fé. Ele compreendeu a doutrina da justificação pela fé, olhando os argumentos de Paulo, aqui nessa carta tão preciosa, tão importante, e é isso que nós estamos fazendo aqui, pensando sobre esse texto, refletindo sobre esses ensinamentos e entendendo essa doutrina que é tão importante para nós, que nos dizemos evangélicos, cristãos, acima de tudo, uma igreja de fé reformada. Então, após explicar aqui todos os argumentos sobre condenação, sobre todos estarem distantes de Deus, todos terem pecado contra Deus, todos estarem condenados e que precisavam receber essa justiça de Deus, Paulo vai dizer lá no início do capítulo 4, como nós vimos na semana passada, que até Abraão, que é a referência de fé, que é o pai daquela nação, também havia sido justificado não pelas suas obras, mas tinha sido justificado também pela fé. Não foi pela obediência dele, não foi pelo aquilo que ele tinha feito, mas porque Deus o justificou mediante a sua fé. Então ele afirma que Abraão foi aceito por Deus pela fé. Ele apresenta esse argumento teológico ali no início do capítulo 4, que Abraão não tinha nenhum mérito diante de Deus, não tinha nada que Abraão tinha feito que ele pudesse chegar diante de Deus. E aí, por causa daquela obra que ele apresenta para Deus, Deus então poderia torná-lo justo. Nós entendemos que não foi assim. Abraão foi considerado justo pela graça de Deus. E tanto ele, que é essa referência para o povo judeu, essa referência religiosa, como Davi também, que é a grande referência de governo ali para o povo, ou seja, um homem que foi obediente e temente a Deus, e um homem que foi falho, pecou pecados muito graves. Todos esses casos, em ambos os casos, a justificação de Abraão, de Davi, de todos os outros, aconteceu pela fé. Tanto quem tinha obras, como quem não tinha do que se orgulhar, tinha alcançado o favor de Deus, e não o pagamento por alguma coisa que ele fez. Então nós vimos isso na semana passada, que nada do que nós podemos fazer, pode fazer de Deus um devedor para nós, e aí a partir disso, ele nos pagar pelas nossas obras. Seguindo esse raciocínio, Paulo vai agora trazer um argumento lógico. E eu quero convidar você então para continuar a nossa reflexão no capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, onde nós paramos na semana passada. Vamos agora para o versículo 13. Romanos capítulo 4, vamos ler os versículos de 13 até o versículo 17. Pela lei estou fora, é o nosso tema de hoje, do nosso segundo episódio da série. Diz assim a palavra de Deus, a versão que eu vou ler aqui é NVI, tá? Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça,
e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. Vamos ler só até aí a parte A do versículo 17. Que o Espírito Santo de Deus nos instrua, nos ilumine, nos faça entender a sua palavra nesse momento e aplique essas verdades das Escrituras aos nossos corações para a glória de Cristo Jesus. Na semana passada, eu saí daqui da igreja avisando para vocês que eu estava indo para o hospital, porque Catarina estava lá na emergência. E aí eu saí daqui, encontrei lá com Maria e Catarina, elas estavam lá junto com a minha cunhada, e já tinha feito alguns exames, e nós entramos ali no hospital, na emergência lá do UDI, e só saímos de lá na quinta-feira de tarde, porque ela teve que internar. Eu até falei assim, não fique preocupado, não é nada grave e tal, mas a gente não sabe, né, porque eu não sou médico, mas de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, cheguei a esse diagnóstico precoce de que não era nada demais, mas ela precisou internar. Então, elas estavam lá fazendo o exame, Catarina tinha vomitado o domingo inteiro, então já estava... Essa criança que é falante, que fica gritando dali, papai, não sei o quê, que conversa com todo mundo, que é super animada, super agitada, que não gosta de dormir, porque quer brincar o dia inteiro e não quer dormir, não quer dormir, não quer dormir, estava prostrada, não falava uma palavra e não queria o que ela chama de pupusar, que em catarinês é mamar. E era muito estranho, porque era outra criança naquele dia. E a gente então decidiu levar, eu tinha que vir para a igreja, porque eu tinha um compromisso de pregar, e Maria foi com ela. E ali naquele intervalo fizeram coleta de sangue, urina e fez uma ultrassom. E as informações clínicas ali e os primeiros resultados dos exames que saíram pela madrugada constataram que ela estava com infecção urinária. Até para nossa surpresa, a gente não sabia que infecção urinária dava característica, sintoma vômito, né? Mas em criança é assim. Então ela fez os exames, né? E chegaram à conclusão daquilo que a médica já estava... suspeitando. Então ela precisou entrar no soro para hidratar e começar a ministrar o antibiótico. E é interessante a gente pensar sobre isso, o que isso tem a ver com a nossa palavra de hoje, tem tudo a ver, porque Catarina já foi para o hospital com infecção urinária, mas nós não sabíamos disso. Então, informações do quadro dela, clínico, com mais os exames, somando essas informações, chegaram à conclusão de que ela estava com infecção urinária, e depois o exame, que demora um pouco mais, uns 3 dias depois, chegou ao resultado mostrando qual era a bactéria que estava ali causando tudo isso. Mas ela já estava com essa infecção, ela já estava com esse problema de saúde, ela já era doente no domingo, independentemente do resultado. Mas aqueles exames que foram colhidos ali, os resultados, trouxeram à tona o problema daquilo que ela estava vivendo. Ela estava com uma infecção, agora comprovadamente. E era necessária uma medicação certeira para combater essa infecção. Os antibióticos, então, que foram ministrados nela durante esses dias de internação. O que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é exatamente isso em relação à lei, o que nós somos e o que Abraão é. Ele vai mostrar que Abraão e todos os outros são doentes com infecção urinária, independentemente de ter feito o exame. E que a lei vai ser só o exame que vai identificar a doença, mas que não é capaz de tratar. Só o resultado do exame não era o suficiente para alguém ficar curado de uma doença, não seria o suficiente para a Catarina sair de lá curada. Aquele exame iria mostrar qual era a doença, qual que era o problema dela, como aquilo poderia ser enfrentado, mas o exame não trazia saúde para ela. Paulo vai mostrar isso falando de Abraão e da lei, dizendo exatamente isso, que a lei não está lá para trazer benefícios, que a lei não foi trazida para o homem para ser a solução dos problemas, mas para apontar, para diagnosticar a doença com a qual nós somos acometidos, que é o pecado. É dessa maneira que Paulo então vai trazer essa instrução para nós e mostrar que pela lei todos nós estamos distantes de Deus, inclusive Abraão. Ele vai usar isso para ensinar aquela igreja de Roma que recebe essa carta, de que as obras, como nós vimos semana passada, não são suficientes ou não são capazes
de nos justificar diante de Deus. E agora nós vamos ver que a lei também não é capaz de justificar o homem diante de Deus. E a gente vai ver isso em 3 partes, e a primeira é: se a lei justifica, a promessa não serve para nada. Olha o que ele diz nos versículos 13 e 14. Primeiro 13: não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Paulo começa aqui esse novo parágrafo com uma antítese. Então ele está mostrando lá, não e mais. Ele está falando para o povo: olha, não foi mediante a lei, mas mediante a justiça. Aqui a gente não tem mais as perguntas e respostas como anteriormente. Agora é uma afirmativa de que a justificação não é pelas obras, nem pela circuncisão, como nós vimos na semana passada, e agora tampouco pela lei. Abraão e a sua descendência receberam a promessa de Deus, não foi mediante a lei, mas mediante a justiça que vem da fé. E a promessa a qual Paulo se refere aqui deve ser ainda em mente aquilo que a gente falou na semana passada, Gênesis capítulo 15, de que a posteridade de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas da terra. Se que tivesse colocado aqui o texto para a gente. Mas enfim, Gênesis capítulo 15, versículos de 5 e 6, diz assim, levando-o para fora da tenda, depois de Deus ter feito a promessa, falado para Abraão. Então ele leva Abraão para fora da tenda e diz para Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E olha como o versículo 6 do capítulo 15 de Gênesis termina: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. O que é interessante nesse texto, e Paulo está usando ele para explicar isso para a igreja, é que Abraão não fez absolutamente nada. Não há aqui uma condição para que Deus realize isso na vida de Abraão. Não há aqui uma análise de Deus a respeito da vida de Abraão para dizer assim: olha, por que você fez isso? Ou por causa da sua obediência, ou que maravilhosas são as obras das suas mãos, eu vou fazer de você uma grande nação. Não existe isso. Deus decide deliberadamente abençoar Abraão e fazer da sua descendência como as estrelas do céu. Não tem exigência da parte de Deus, não há nenhuma condição para fazer Abraão herdeiro do mundo. A palavra de Deus foi a Abraão como uma promessa gratuita, não foi como uma lei. Ele simplesmente creu, o texto diz, e ele foi justificado. É como o texto de Gênesis termina. Deus prometeu, Abraão creu, e a sua fé fez com que Deus imputasse justiça a ele. Assim. Não poderia ser pela lei, porque a lei ainda não tinha sido dada. Isso vai acontecer quase 500 anos depois de Abraão ter vivido. Então, Abraão não poderia ser justificado pela lei de Moisés. Então, como é que Abraão foi salvo? Confiando na promessa de Deus. E Paulo não só diz que a salvação não é pelo caminho da lei, mas ele diz também que esse não pode ser o caminho. A lei não só não é o caminho para a salvação, como não pode ser. Olha o que o versículo 14 diz: se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. O que Paulo, desculpa se eu chamar Abraão de Paulo e ficar fazendo essa troca constantemente aqui, mas pelo contexto vocês vão entender a quem eu estou me referindo. O que Paulo está falando então aqui para aquela igreja, para os seus leitores, para os ouvintes dessa carta? É que se há lei que oferece, que beneficia, que dá um resultado com a herança para aqueles que obedecem, então não precisa de fé. Então não precisa de promessa, ela se torna inútil, ou algumas versões vão trazer como vai ser esvaziada.
Paulo está dizendo, olha, é o seguinte, não é como um salário que você vai receber. Você trabalha e você vai receber um salário, você não precisa confiar. Tá certo, vamos tirar aqueles patrões que não pagam o salário em dia, que ficam enrolando, não estou falando desses aí não. Estou falando de quem segue a lei, faz tudo direitinho, tá? Esse é o exemplo aqui que eu estou dando. Então, você não precisa confiar no seu patrão para que ele pague o seu salário no final do mês. Ele vai pagar porque você trabalhou e ele tem que te pagar. Mas com Deus, em relação à justificação, não é assim que aconteceu e não é assim que acontece. É isso que Paulo está dizendo, porque se for um pagamento, eu não tenho por que ter fé, eu não tenho por que confiar em uma promessa. É esse o argumento do apóstolo aqui. Não pode ser como alguém que trabalha e recebe o seu salário. Porque se a promessa estiver ancorada em qualquer tipo de obediência à lei, ela é inútil. A gente pode lembrar do texto que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 18. Paulo disse lá que se a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus. Por quê? Se a herança depende da lei, que herança é essa? De fazer então herdar o mundo a Abraão e seus descendentes. Se ela depende da lei, se depende da promessa, se depende da obediência à lei, então não precisa prometer. Então não precisa ter fé de que isso vai acontecer, de que Deus vai cumprir, porque se a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus, é pelos méritos, é pelo meu esforço, é por aquilo que eu posso fazer. Só que, meus queridos irmãos, ninguém consegue cumprir a lei. Foi o que Paulo disse desde o primeiro capítulo da carta aos Romanos. E a palavra que ele usa aqui, que a NVI traduziu então como inútil, vai sugerir que no contexto da nova aliança seria anulada pela lei de Moisés, se de fato a lei de Moisés fosse o caminho para a salvação. Então de nada adiantaria Jesus ter ido para uma cruz derramar o seu sangue, porque bastava eu obedecer à lei, bastava eu cumprir todos os ritos, bastava eu fazer tudo direitinho. Só que a gente iria esbarrar em outro problema, é que ninguém conseguiria cumprir a lei. Lei e promessa estão em categorias diferentes de pensamentos. John Stott vai dizer que são incompatíveis. Lei e promessa. A linguagem da lei é: você tem que, e aí você segue fazendo alguma coisa, obedecendo alguma coisa, e requer de nós obediência. Mas a linguagem da promessa é: eu irei, e exige que tenhamos fé. O que Deus disse a Abraão não foi: obedeça a lei, obedeça a Abraão, e eu vou abençoar você. O que ele disse foi: eu o abençoarei, creia na minha promessa. A função da lei não é nos salvar, é mostrar onde nós deixamos a desejar, é mostrar o quanto estamos perdidos. É o exame. Lembra de Catarina, que vocês já ouviram que ela chegou na igreja? Essa é a Catarina saudável. É o exame que vai mostrar a doença. Isso é a lei, que vai provar que nós estamos doentes. A lei não promete cura. Só há uma promessa que a lei pode fazer, meus irmãos. Uma é de que você vai direto para o inferno. Essa é a única promessa da lei, porque ela vai mostrar para você coisas que você não vai conseguir fazer, e por você não conseguir obedecer essa lei, o caminho e as portas do inferno estão abertas para aqueles que querem seguir a lei. A lei não dá cura, a lei não traz benefícios, a lei só mostra a nossa culpa. A lei não tem promessas de benefícios. E esse é o nosso segundo ponto. A promessa vinda da lei é a condenação. Versículo 15: porque a lei produz a ira. Agora a gente vê aqui o desenvolvimento desse raciocínio lógico de Paulo, mostrando que lei e promessa vão se excluir mutuamente. Porque a lei produz ira, e esse é o motivo pelo qual a promessa não depende da lei, porque ela produz a ira de Deus.
porque ela provoca a ira de Deus, e a ira de Deus é uma reação justa, porque é um Deus santo, completamente outro, completamente puro, completamente santo, olhando para um povo pecador, um povo que transgride, um povo distante dele, contrário completamente da sua natureza. Por isso que a lei não vai produzir outra coisa senão a ira de Deus. Se Deus coloca a lei como relatório e chega diante de nós e faz perguntas: o que vocês têm conseguido cumprir disso aqui? Quem ficaria impune? Se Deus chegasse agora, é a hora da verdade, está aqui a lei e está aqui a sua vida, vamos começar o data show. Eu não queria estar lá, meus irmãos, que eu ia ficar com vergonha de Deus, de você. A gente devia ter vergonha agora, na hora que a gente está pecando, né? Mas agora a gente não tem, a gente ia ser vergonha. Então a gente peca, está tudo bem, mas lá no grande dia a pessoa vai ter um data show, ou então uma tela de LED daquelas última geração, e Deus vai lá. Já pensou colocando a lei? Aí vamos colocar o que você cumpriu. Já pensou, meus irmãos? O que nós receberíamos ali? A ira de Deus, a condenação eterna, coisa que já está estabelecida para todos, porque todos estão destituídos da glória de Deus, todos são desobedientes, todos já não cumpriram. Nós, os que vieram antes de nós e os que virão depois de nós, se Jesus não voltar, também já descumpriram essa lei. Então a única coisa que a lei traz, a única promessa é a promessa da ira, é a promessa da condenação, porque você não faz nada do que está na lei. E o texto continua: e onde não há lei, não há transgressão. E preste muita atenção aqui, porque o apóstolo aqui ele não está dizendo que se alguém não conhece a lei, não é um pecador, que não pode ser culpado pelo pecado. O que nós podemos entender aqui é que a transgressão, ela carrega um sentido de uma contravenção deliberada, consciente de um limite. Tem um exemplo muito legal que Tim Keller vai falar, que é o seguinte: olha, se você invade uma propriedade privada, você é um invasor. Agora, se você chega na cerca dessa propriedade, e lá tem escrito: propriedade privada, não avance, cão bravo, né, sei lá, qualquer coisa desse tipo, para indicar que aquilo ali tem um proprietário que você não pode invadir, você não é só um invasor, mas você está transgredindo uma lei, você está desobedecendo aquilo que está explicitamente mostrado naquela placa. Então, o que Paulo está querendo dizer aí é exatamente isso. Não é que ninguém seja inocente por não conhecer a lei. Isso é até um direito, um princípio do direito. Ninguém pode justificar, cometer um crime e chegar lá diante do juiz: ô juiz, eu quero pedir perdão porque eu não sabia, entendeu? Isso aqui não tem isso. E não conhecer a lei, Paulo vai falar isso também nos primeiros capítulos de Romanos, não vai fazer ninguém sem culpa diante de Deus. Mas a lei está lá para comprovar que nós somos transgressores. John Stott diz que a lei transforma pecado em transgressão, e a transgressão provoca a ira de Deus. Em resumo, o que nós temos aqui é que conhecer a lei não nos torna herdeiros, nos torna culpados duplamente, porque já somos desobedientes e porque nós conhecemos e continuamos desobedecendo. É isso que a lei faz. E essa aqui é uma crítica de Paulo, sim, ao nacionalismo judaico, que queria excluir todos aqueles que não pertenciam ao judaísmo, à nação, da comunhão com Deus, por assim dizer. Mas não é apenas isso. Que Paulo era assim contra a exclusão dos gentios, dessa aliança abraâmica, dessa aliança que Deus estabeleceu lá com Abraão. Afinal de contas, ele é o apóstolo dos gentios, que era o que os judeus defendiam. Mas Paulo está criticando tanto o exclusivismo quanto o legalismo.
Ele combate aqui essas duas práticas, esses dois sistemas, que não era por uma obediência a um sistema, a um conjunto de regras, não era por liturgias, não era por fazer isso ou aquilo no sábado ou deixar de fazer, não era por deixar de comer uma galinha ao molho pardo. Eu não como porque eu não como mesmo, eu não gosto, eu já comi muito, mas hoje em dia eu acho assim esquisito. Então, se você me convidar para almoçar, não faça galinha ao molho pardo porque eu não como. Mas eu não vou me escandalizar se você fizer, tá bom? Então o problema não é esse. Paulo está criticando exatamente condenar as pessoas, ou colocá-las como em comunhão com Deus, ou distante de Deus, por causa das suas práticas e de suas obediências. Paulo entendeu que a promessa decorre da fé. E esse é o nosso terceiro e último ponto. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas os que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então a conclusão que o apóstolo apresenta aos seus leitores é: a promessa procede e só pode proceder da fé. E ele vai dizer o motivo aí, para que seja segundo a graça. Como a fé salvadora é uma confiança nas promessas de Deus, a salvação é garantida uma vez que ela depende da promessa de Deus e não da obediência. Deus decidiu prometer a Abraão que ele iria herdar o mundo com base na fé, para que fosse segundo a graça, porque fé e graça, ao contrário de lei e promessa, fé e graça são compatíveis. A promessa é pela graça, mediante a fé, e fé não é mérito humano. Augusto dos Nicodemos diz que fé é a mão estendida com humildade para receber de Deus a promessa, a graça e a misericórdia. Em outras palavras, é eu diante de Deus, reconhecendo toda a minha miséria, todo o meu pecado e pedindo socorro dele, pedindo a sua misericórdia, recebendo a sua graça. E mesmo crer nisso é obra de Deus em nós. Efésios 2, versículo 8 diz que porque pela graça sois salvos, nós cantamos isso. Por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós cantamos essa verdade hoje aqui. Por isso a promessa, meus queridos, decorre da fé, para que seja pela graça, para que seja evidenciada, e somente evidenciada, a bondade de Deus. Se não for pela graça, há mérito em nós. Se não for pela graça, Deus não é tão bom assim. Ele é só um justo pagador de dívidas. Ele estava em dívidas, ele estava em dívida com a gente, e ele pagou a nossa dívida, e ele pagou o que ele nos devia, porque nós somos muito obedientes aos seus mandamentos. Mas essa não é a verdade das Escrituras. As Escrituras dizem que Deus, em sua bondade, deliberadamente justificou Abraão pela sua fé. Por isso a promessa vem da fé, para que a bondade de Deus seja evidenciada, para que Ele não deva nada a homem algum, para que nós possamos engrandecê-lo pela sua grande misericórdia com a qual nos salvou. Aleluia. E Paulo ainda acrescenta uma informação importante. Isso não vale apenas para os da lei, ou seja, para os judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Paulo está nos dizendo aqui que isso não vale apenas para os judeus, para os da lei, mas vale também para os que têm a fé que Abraão teve,
ou seja, os gentios, nós. Na semana passada, nós vimos que Paulo chamou Abraão de pai de todos aqueles que creem, circuncisos e incircuncisos, versículos 11 e 12. Agora no versículo 16, ele vai dizer que ele é o pai de todos nós, e nosso pai aos olhos de Deus. Isso mostra, meus queridos, o cumprimento das Escrituras, que dizem que eu constituí pai de muitas nações. Somente a justificação pela fé pode fazer isso. Somente a justificação pela fé pode assegurar essa verdade. Deus prometeu a Abraão fazer dele pai de muitas nações. Isso só pode ser cumprido, isso só pode ser verdade, se a justificação for mediante a fé, porque senão Abraão vai ser pai somente daqueles que estão segundo a lei, somente para aqueles que estão debaixo da lei e para os quais a lei foi oferecida. Mas agora, como nosso pai na fé, ele tem filhos pelo mundo todo. Vamos adorar Abraão? Não. É um símbolo, é um exemplo, não de quem ele é necessariamente, mas de como Deus agiu por intermédio dele, mostrando para nós que a justificação não se dá por outra maneira a não ser pela fé. Então, limitar, restringir essa oferta de salvação a Israel, por exemplo, é jogar fora a promessa de Deus. É nos excluir da promessa de Deus. É deixar os brasileiros, São Luís, Renascença, cada um de nós, fora da promessa. É para os judeus, sim, mas é para os brasileiros, é para mim, é para você, que dependemos única e exclusivamente da fé que nos justifica diante de Deus. A fé de Abraão, meus irmãos, ela veio antes das obras, antes da circuncisão, e como nós estamos vendo hoje, veio antes da lei. A lei, a aliança mosaica, foi dada por Deus para convencer a humanidade do seu pecado. E convencendo a humanidade do pecado, conduzir as pessoas ao evangelho da graça de Deus em Cristo. É para nós olharmos para a lei e identificarmos: eu não tenho como fazer isso. É olharmos para a lei e dizer: como eu sou miserável, como eu sou pecador, como eu sou distante de Deus. A lei nos mostra isso. Eu sei que existem pessoas que se esforçam muito para cumpri-la. E a gente está falando de um personagem desde a semana passada que também fez isso demais, que foi Lutero. Tentou de todas as maneiras conquistar a salvação. Nos seus jejuns, nas suas orações, nas suas penitências, dormindo no seu chão duro, subindo escadaria de joelho, pagando suas promessas, se apegando a rituais, frequentando a igreja em todas as programações, dando seu dízimo, participando dos PBs, sendo um bom marido, uma boa esposa, pagando seu imposto de renda direitinho, sem esconder nada, e quer dizer diante de Deus: olhe as minhas obras. Mas isso não vai servir de nada, meus irmãos, a não ser nos livrar de uma multa junto à Receita Federal, ganhar um presente da esposa ou do marido, quem sabe, talvez, senão ela vai dizer, ou ele vai dizer: não faz mais do que a tua obrigação. E por aí vai. O reconhecimento de todas essas coisas só pode acontecer nessa terra, dentro dos parâmetros humanos. Diante de Deus, nossas obras não têm valor. Nós falamos sobre isso na semana passada. São o quê? Trapos de imundícia, como disse o profeta. Mas, meus irmãos, a lei nos mostra o nosso pecado para corrermos para Cristo. A lei nos mostra o nosso pecado para nos oferecer ao mesmo tempo o evangelho da graça de Cristo Jesus. Evangelho que nos promete a herança que Deus dá mediante a fé. Essa herança
é para os que creem em Jesus Cristo e creem que nele há vida eterna. Essa herança faz parte de desfrutar, meus irmãos, do céu de glória, do novo céu, da nova terra que Ele está preparando, um paraíso restaurado. Todos os justificados habitarão eternamente nesse lugar. E não só viverão eternamente, mas desfrutarão da comunhão com Deus plenamente e eternamente. Mas não segundo a lei, de acordo com a nossa fé, mediante a fé. Meus irmãos, nossos ritos, os nossos costumes, as nossas obras, o que nós temos feito de mais excelente, devem ser somente uma resposta àqueles que foram chamados pelo Evangelho da Graça. Nunca as nossas obras irão nos justificar diante de Deus. Você pode hoje sair daqui aliviado, porque você pode pecar à vontade? Não. Eu sei que você queria isso, né? Estou de olho. Mas é porque você pode reconhecer diante de Deus que você é um pecador e que você depende da graça dele, única e exclusivamente, para obter a salvação. E uma vez recebida essa salvação gratuita da parte de Deus, agora sim nós procedemos em tentar obedecê-lo. Por que tentar? Porque nós vamos continuar falhando, mas isso é a evidência de alguém regenerado. Essa é a evidência de alguém convertido. Não é alguém que peca deliberadamente e está pleno satisfeito porque, olha, o que eu faço não pode fazer Deus me amar mais ou menos. O que eu faço não vai me deixar aceitável diante de Deus ou não. Mas não é esse o caminho, porque aquele que foi alcançado, aquele que é regenerado, aquele que crê em Cristo Jesus, nele há agora um desejo de obedecer. E nós olhamos agora para a lei e, em resposta a esse chamado, a essa justificação, queremos agradar aquele que nos chamou. É assim a vida do cristão. A evidência da nossa salvação não está em pecarmos deliberadamente, porque compreendemos que o nosso pecado, as nossas obras, as nossas ações não vão fazer com que a gente ganhe um pontinho a mais ou um pontinho a menos. Não, a evidência de um verdadeiro cristão é andar em desejo de obedecer a Deus, mas porque já foi justificado. A gente não pode distorcer a palavra do Senhor e tentar entender da maneira como fica mais fácil para a gente. E esse evangelho da graça, da salvação em Cristo Jesus nos ofende porque nós gostamos de obter resultados pelos nossos esforços. A gente gosta de ser reconhecido como funcionário do mês. A gente gosta de ter muito like lá na rede social. A gente gosta que alguém chegue para nós e nos elogie, reconheça os nossos talentos, os nossos dons, aquilo que a gente faz de melhor. É assim que nós somos. Mas diante de Deus isso não tem valor algum. E o Evangelho diz assim: não adianta você fazer nada bonzão em tudo, porque diante de Deus as suas obras não valem nada. Esse Evangelho fere o nosso ego, para que a gente se dobre diante de um Deus eterno e gracioso e reconheça como Tu és bom, Senhor, porque apesar de quem eu sou, o Senhor continua sendo quem o Senhor é, eternamente bondoso e misericordioso. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Abraão creu na promessa de que dele Deus faria uma grande nação, de que seus herdeiros seriam como as estrelas do céu. Agora nós que somos depois da vinda de Cristo, olhamos para trás, confiando naquele sacrifício que foi feito, que definitivamente nos resgatou e nos aproximou, nos reconciliou de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você que vive aqui nessa terra, numa vida marcada por sofrimento, marcada por dores, por injustiças, por enfermidades, por dificuldade financeira. Eu quero que hoje, o meu desejo é que essa palavra renove no seu coração a sua fé, saber que independentemente da maneira como você tem vivido essa vida, há uma promessa que irá se cumprir sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. Iremos habitar com Ele eternamente no céu. Se você crê na obra de Cristo Jesus,
se você crê que essa promessa dita a Abraão se cumpre em Cristo Jesus e pelo seu Espírito Santo derramado sobre nós, isso nos alcançou, você tem uma promessa de vida eterna. As suas lágrimas serão enxugadas, a sua dor irá parar, os seus sofrimentos irão cessar, ainda que não seja aqui nessa vida, mas há uma promessa que vai se cumprir, para aqueles que creem, para aqueles que foram justificados. Se você crê na obra de Cristo, isso torna você justo aos olhos do Pai. Deus não te olha mais agora como pecador, mas com as lentes de Cristo. Ele te vê por meio do sangue que te purifica e te torna mais alvo do que a neve. Queira Kleber Lucas gostar ou não dessa frase, porque ela é bíblica. E para quem só pensa na vida aqui nessa terra, nesse século, eu quero dizer para você, miserável homem ou mulher que você é. Se você vive para ser feliz aqui, para desfrutar de toda a alegria que essa vida pode te oferecer, dos prazeres, das coisas que esse mundo pode te ofertar, eu quero dizer que por mais que você busque satisfação, alegria e gozo, você não encontrará, porque plenamente isso só existe em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter prazer, alegria e conforto nessa vida, mas se você baseia a sua vida aqui nessas coisas, você vai continuar sendo um infeliz, você vai continuar sendo, eu não estou profetizando isso não, tá bom? Isso é uma realidade. A gente vai continuar buscando coisas que não vão alimentar a nossa alma, porque só seremos satisfeitos plenamente em Cristo Jesus. Eu sei, é uma ofensa para você, mas é uma ofensa para mim. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos ofendidos aqui, mas somos ofendidos porque temos um Deus que é exaltado. Somos ofendidos porque temos um Deus gracioso e dependemos completamente dEle. Nada das coisas que você pode conquistar aqui nessa vida vão fazer você ganhar um ponto com Deus. Nada te dará mérito aos olhos do Pai. Por isso hoje, sem perda de tempo, entregue sua vida a Cristo. Encontre nele o descanso, encontre nele a segurança que você precisa. Lutero reconheceu isso. Eu creio dessa maneira. E o meu desejo é que você também creia nessa verdade das Escrituras. Vamos orar?